Você já teve a coragem de perguntar a Deus aquilo que todo mundo pensa, mas quase ninguém ousa dizer em voz alta? Essa foi a ousadia de Abacuque, um profeta que não começou seu livro com promessas de vitória, nem com palavras de consolo, mas com um grito de inquietação. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Imagine essa cena. Em vez de uma oração cheia de reverência formal, ele despeja diante de Deus toda a sua indignação, sua dúvida e sua dor, ao olhar para um mundo dominado pela injustiça. E o mais impactante é que esse questionamento não o afastou de Deus. Pelo contrário, foi exatamente o que abriu espaço para uma das revelações mais profundas da Bíblia. Revelações que ecoam até hoje sobre fé, justiça e esperança. Abacuque viveu em um tempo de caos, quando Judá estava mergulhada em corrupção, violência e idolatria. Ele olhava para os poderosos oprimindo os pobres, para líderes que se aproveitavam do povo, e não conseguia entender como Deus, que é justo e santo, permitia que o mal prosperasse. Essa dor não é distante da nossa realidade. Quantas vezes você já olhou para as notícias ou para a sua própria vida e pensou: onde está Deus quando os maus vencem? Onde está a justiça quando inocentes sofrem? É nesse ponto que Abacuque se torna tão próximo de nós. Ele não é apenas um profeta antigo, mas a voz de todos aqueles que já se sentiram incomodados com o silêncio do céu. E o mais provocador é que Deus responde. Mas a resposta não é o que Abacuque esperava. Em vez de prometer uma restauração imediata, o Senhor revela algo que soa ainda mais difícil de compreender. Ele usaria a Babilônia, uma nação cruel e sanguinária, como instrumento de juízo contra Judá. Pense no choque. Como o Deus da aliança poderia permitir que um povo pagão esmagasse o seu próprio povo? Esse é o tipo de resposta que não apenas desafia a lógica, mas abala o coração. E é exatamente aqui que o livro de Abacuque se transforma em uma jornada de fé, porque a maior revelação não está nas explicações que recebemos, mas na forma como aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos. Abacuque nos mostra um caminho que muitos têm medo de trilhar, o caminho da sinceridade diante de Deus. Ele não finge que está tudo bem, não mascara sua indignação com palavras bonitas. Ele expõe suas dúvidas, suas lágrimas e até sua revolta. E é nesse processo de honestidade que sua fé é moldada. Porque o verdadeiro relacionamento com Deus não se constrói em cima de fórmulas prontas, mas de diálogo real, de oração viva, de confiança que se ergue mesmo em meio às incertezas. E aqui está a grande virada. No meio do caos, no meio das perguntas sem resposta, Abacuque recebe a palavra que se tornaria um dos pilares de toda a fé cristã. O justo viverá pela fé. Essa frase, pequena em palavras, mas gigantesca em significado, atravessou séculos, inspirou profetas, reformadores e ainda hoje continua sendo a âncora para milhões de pessoas que se perguntam como sobreviver em um mundo injusto. Não se trata de viver pela lógica, nem pelas aparências, mas pela fé em um Deus que continua soberano, mesmo quando o mal parece dominar. Essa introdução à vida e às perguntas de Abacuque não é apenas um convite para olhar para o passado, mas para refletir sobre o presente. Porque se você já sentiu que a vida é injusta, se já chorou sem entender o porquê de tantas dores, se já se sentiu esmagado pelas circunstâncias, então você está no lugar certo. A jornada desse profeta é também a nossa jornada. E ao caminhar com ele, vamos descobrir não apenas como enfrentar nossas perguntas mais difíceis, mas também como transformar nossas dúvidas em adoração e nossos medos em confiança. E é justamente a partir desse ponto que vamos mergulhar fundo nessa história, acompanhando cada detalhe da luta de Abacuque com Deus e, acima de tudo, a transformação que essa luta trouxe ao seu coração. E talvez essa seja a parte mais bonita da história de Abacuque. Ele não escondeu suas perguntas e Deus não o rejeitou por causa delas. Pelo contrário,
Foi no meio do diálogo, no espaço aberto da sinceridade, que o Senhor o conduziu a uma fé ainda mais profunda. E é justamente isso que torna essa mensagem tão importante para nós, hoje, porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos como ele, questionando, chorando, sem entender os caminhos da vida. E já que você chegou até aqui, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa reflexão já tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar milhares de outras pessoas que também precisam ouvir que Deus não se afasta de quem pergunta, mas responde de forma que transforma vidas. E eu quero também ouvir você. Comente aqui embaixo se você já se sentiu como Abacuque, olhando para a injustiça e se perguntando onde estava Deus naquele momento. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão vivendo algo parecido agora. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, nós revelamos as histórias ocultas da Bíblia, os detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que carregam lições profundas e transformadoras. Juntos, vamos caminhar pelas páginas da Escritura e descobrir como elas continuam falando com poder e relevância para a nossa vida hoje. Agora que você já entrou nesse clima, podemos mergulhar no início da jornada desse profeta que ousou perguntar o que ninguém tinha coragem. Abacuque não era um profeta comum. Enquanto a maioria dos mensageiros de Deus se levantava para anunciar juízos ou convocar o povo ao arrependimento, ele fez algo que poucos ousariam. Questionou o próprio Senhor. Imagine a ousadia e, ao mesmo tempo, a sinceridade de olhar para o céu em meio à violência, injustiça e corrupção e perguntar: até quando, Senhor, clamarei por socorro e tu não ouvirás? Essas palavras não nasceram de rebeldia, mas de um coração ferido pela dor do que via em sua nação. Abacuque viveu em um tempo marcado por guerras iminentes, alianças políticas desastrosas e líderes que se afastavam cada vez mais da justiça. Ele não se contentava em apenas observar o colapso, ele queria respostas. E aqui está o ponto que já nos conecta com sua história. Quem nunca se perguntou por que Deus permite certas coisas? Quem nunca olhou ao redor e sentiu indignação, como se o mal estivesse vencendo? O profeta caminhava pelas ruas de Judá e via o sofrimento estampado nos rostos do povo. Viúva e órfão eram ignorados, os poderosos se enriqueciam à custa dos pobres, e a violência se espalhava como um incêndio sem controle. Era como se a justiça tivesse sido sufocada e os tribunais, em vez de protegerem os inocentes, favorecessem apenas aqueles que tinham influência. Abacuque não suportava esse cenário. Seu coração ardia, não de conformismo, mas de inquietação. Ele não entendia como um Deus santo podia permitir que tamanha injustiça permanecesse impune. Sua oração se transformava em protesto, suas palavras em um clamor que ecoava no silêncio. Por que me fazes ver a iniquidade e contemplar a opressão? Essa postura nos mostra um detalhe profundo. A fé verdadeira não é feita apenas de aceitação passiva, mas também de diálogo honesto com Deus. Abacuque não escondia sua frustração. Ele não fingia que estava tudo bem quando sua alma estava em conflito. Isso o torna tão humano, tão próximo de nós. Quem nunca orou com lágrimas? Quem nunca questionou em voz baixa se o céu ainda estava ouvindo? Abacuque nos ensina que até o questionamento pode ser uma forma de fé, porque mesmo em dúvida, ele não se afastou do Senhor. Pelo contrário, foi diante dele que derramou sua indignação. O que mais chama a atenção é que o profeta não buscava apenas respostas teológicas. O que ele queria era entender como conciliar o caráter de um Deus justo com a realidade de um mundo injusto. Esse é um dilema que atravessa séculos e continua vivo hoje. Quando tragédias acontecem, quando inocentes sofrem,
Quando o mal parece prosperar, a pergunta ecoa: onde está Deus em meio a tudo isso? Abacuque nos dá coragem para admitir que essa dúvida existe e, mais do que isso, nos mostra que podemos levar nossas perguntas diretamente ao Senhor. O texto bíblico mostra que, em suas orações, ele não se dirigia a um Deus distante, mas a um Pai próximo. Abacuque questionava, mas não abandonava. Ele reclamava, mas ainda acreditava que o Senhor poderia responder. Essa tensão entre indignação e confiança é o que torna sua experiência tão poderosa. Porque, no fundo, sua inquietação nascia do amor pela justiça e da expectativa de que Deus não permaneceria calado para sempre. E talvez seja exatamente aqui que essa história comece a falar diretamente ao nosso coração. Quantas vezes já sentimos que a maldade se multiplicava sem controle? Quantas vezes já pensamos que o silêncio do céu era ensurdecedor? Abacuque não teve medo de colocar essas emoções em palavras. Ele representa cada um de nós, quando diante da dor, ousamos abrir o coração diante de Deus, sem máscaras e sem medo. E se você já viveu esse tipo de conflito, já sabe que essa não é uma jornada que termina rápido. O profeta inicia seu livro com perguntas, mas sua trajetória não para por aí. O que viria a seguir seria um diálogo intenso com o próprio Criador, revelações inesperadas e respostas que mudariam não apenas a forma como ele via o mundo, mas também como nós. Séculos depois, compreendemos a fé. Quando Abacuque derrama suas perguntas diante de Deus, a resposta que recebe é, no mínimo, surpreendente. O Senhor não o repreende pelo questionamento, não o silencia, nem o acusa de falta de fé. Pelo contrário, Deus lhe mostra que já estava agindo, mas de uma forma que o profeta jamais imaginaria. Ele revela que levantaria a Babilônia, uma nação cruel e implacável, como instrumento de juízo contra Judá. Essa resposta é chocante, porque não apenas não resolve a inquietação de Abacuque, como ainda a intensifica. Se já era difícil entender por que Deus parecia tolerar a injustiça em Judá, como aceitar que ele usaria uma nação ainda mais violenta para trazer correção? Imagine a cena: Abacuque em oração, esperando por uma resposta de consolo, talvez por uma promessa de restauração imediata, e de repente ouve que o plano divino envolve levantar um povo conhecido por sua brutalidade, por destruir cidades inteiras, por subjugar nações com crueldade. É como se Deus dissesse: você acha que eu não estou vendo? Eu estou, mas o caminho que escolhi não é o que você espera. Essa revelação quebra qualquer lógica humana e coloca o profeta diante de um dilema ainda maior. O contraste é tão forte que Abacuque se vê em um beco espiritual sem saída. Ele havia clamado por justiça, mas agora precisava lidar com uma justiça que parecia ainda mais dura, quase incompreensível. É como se a solução fosse pior que o problema. Essa é uma das maiores lições do livro. A forma como Deus age nem sempre se alinha às nossas expectativas. E muitas vezes a resposta que ele dá pode nos deixar ainda mais confusos no início. Essa cena também nos ensina algo profundo sobre o caráter divino. Deus não está limitado à nossa visão parcial. Enquanto Abacuque enxergava apenas a dor imediata de Judá, o Senhor via uma trama muito maior, que envolvia não apenas disciplina, mas também propósito eterno. O uso da Babilônia não era sinal de descuido, mas de soberania. Ainda assim, para o profeta, era difícil aceitar que o Deus Santo pudesse se associar a uma nação ímpia para cumprir seus planos. Essa tensão nos aproxima ainda mais de Abacuque. Quem nunca se deparou com situações em que a resposta de Deus parecia não fazer sentido? Momentos em que o caminho escolhido por ele parecia mais doloroso do que a própria luta inicial? É nesses instantes que a fé é testada em sua essência. Quando não entendemos, mas somos chamados a confiar.
Abacuque vivia exatamente isso, a revelação de que Deus estava agindo, mas de um modo que feria sua lógica e abalava suas certezas. E aqui está um ponto de identificação poderoso. Às vezes, oramos pedindo livramento, mas a resposta vem em forma de processo. Queremos soluções rápidas, mas Deus nos conduz por caminhos longos. Buscamos alívio imediato, mas Ele nos leva a enfrentar situações que moldam nosso caráter. Abacuque foi confrontado com uma verdade desconfortável. A justiça divina não se limita ao que consideramos justo. Ela vai além, porque opera dentro de um plano que só Deus enxerga por completo. Esse choque inicial não encerrou o diálogo do profeta com o Senhor. Pelo contrário, abriu espaço para novas perguntas e para uma luta interior ainda mais intensa. Ele não estava apenas lidando com a dor do povo, mas agora com o próprio desconforto espiritual de ver Deus agir de uma forma que parecia contraditória ao seu caráter. E é justamente esse conflito que mantém o livro de Abacuque tão vivo e atual, porque nos mostra que a fé não é construída na ausência de dúvidas, mas no processo de aprender a confiar, mesmo quando as dúvidas permanecem. Abacuque não foge da tensão. Ele a transforma em oração vigilante. Depois do choque da resposta divina, o profeta toma uma decisão que muda o tom da sua jornada. Vou subir à minha torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vou esperar para ver o que Deus me dirá. É a imagem de quem escolhe permanecer, não com os braços cruzados, mas com o coração em alerta. O cenário ao redor continua o mesmo. A Babilônia continua avançando, a injustiça ainda dói. Porém, na Bíblia, a vigilância da fé não é passividade, é posicionamento. Abacuque sobe, observa, ora, escreve por dentro seus temores e se prepara para receber a visão. E Deus fala de novo. A ordem vem clara, quase pedagógica. Escreve a visão, grava-a em tábuas, para que até quem passa correndo possa ler. Porque a visão ainda está para um tempo determinado. Se tardar, espera, pois certamente virá, não falhará. Aqui, a justiça de Deus ganha outra camada. Não é apenas o que Ele fará, é quando Ele fará, no tempo perfeito. A ansiedade do profeta encontra um convite à perseverança. O Senhor não promete atalhos, promete fidelidade. E manda registrar a palavra como quem sela uma aliança. A visão não depende do humor do dia, nem do cenário político. Ela está amarrada à soberania de Deus. Então vem a sentença que atravessa toda a história bíblica como um trilho de fogo. Eis que o soberbo não é reto em si, mas o justo viverá pela fé. Em uma linha, Deus descreve dois caminhos. O do soberbo, que se infla, confia em sua própria força, manipula, conquista, mas é oco por dentro. E o do justo, que respira fé quando falta ar, que se ancora na palavra quando tudo balança, que não vive de visão humana, mas de visão profética. Abacuque pediu explicação. Deus lhe deu definição. A vida do povo de Deus não é sustentada pela previsibilidade, e sim pela fé que permanece enquanto a promessa parece tardar. Perceba a delicadeza. Deus não cancela a pergunta honesta, Ele a amadurece. A fé bíblica que brota em Abacuque agora não é cega, é obediente. Não nasce de enxergar tudo, nasce de confiar no caráter de quem tudo vê. É por isso que a ordem inclui gravar a visão. Quando as horas escurecem, letras gravadas resistem ao esquecimento. Quando a alma vacila, a palavra registrada nos recorda que a justiça de Deus não se mede por nossa urgência, mas por seu compromisso com a verdade. A teologia desce do conceito para o cotidiano. Fé não é sensação, é permanência. E, ainda assim, Deus não pede que Abacuque finja que não sente. Ele o coloca numa postura de sentinela, alguém que encara a madrugada e permanece no muro até que a luz apareça. Essa é a espiritualidade do profeta, vigiar com a Bíblia na mão e o coração aberto.
A oração vira lugar de espera ativa. A espera vira disciplina da alma. Enquanto o soberbo acelera e se exaure, o justo desacelera e respira no ritmo do Espírito. Não é fácil. Requer desaprender a lógica da pressa, dizer amém à cadência do céu e aceitar que às vezes a resposta de Deus é espera e escreve. Se trouxermos isso para nós, a cena fica ainda mais viva. Quantas vezes subimos a nossa própria torre, um quarto silencioso, uma madrugada de insônia, um caderno aberto, esperando um alívio imediato. E o que recebemos é um chamado à constância, anota a promessa, volta amanhã, lê, de novo repete e guarda, porque a visão é para um tempo, a alma quer atalhos, o espírito treina passos. A Bíblia chama isso de perseverança dos santos. É assim que a fé cresce, entre a pergunta sincera e a resposta que demora, entre o anúncio e o cumprimento, no vão onde o justo aprende a viver pela fé. No pano de fundo, a Babilônia segue como ferramenta de juízo, mas já não ocupa o centro da cena. O centro agora é o caráter de Deus e a formação do coração do profeta. A pergunta por quê vai pouco a pouco cedendo espaço à pergunta como. Como permanecer fiel enquanto espero? Como manter os olhos na promessa quando a realidade desafia? Abacuque aprende que a justiça de Deus não é silenciar. A dor é sustentar o justo no meio dela. E isso muda tudo. Quando a fé se firma no quem antes do quando, o coração encontra chão para atravessar o intervalo. Se esse trecho falou com você, deixe marcado nos comentários uma declaração simples e poderosa. Viverei pela fé mesmo quando não entendo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse mesmo lugar de confiança e nos prepara para o próximo passo dessa jornada. Abacuque começa a olhar para a Babilônia não apenas como ameaça militar, mas como símbolo do que acontece quando a soberba governa uma nação. Deus revela a ele uma série de ais, declarações poéticas e duras contra aqueles que constroem sua força sobre injustiça. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai daquele que embriaga o próximo para vê-lo nu. Cada sentença é como uma flecha, expondo não apenas o império opressor, mas qualquer sistema que se levante contra os valores do céu. É como se o Senhor dissesse: não se iluda com o brilho do poder. O que nasce da corrupção já carrega dentro de si a semente da queda. Esse trecho é arrebatador, porque vira o jogo. Até aqui, o profeta estava angustiado com o silêncio de Deus diante da injustiça. Agora, ele entende que a paciência divina não é indiferença, é justiça em processo. Deus não ignora a maldade, ele a confronta no tempo certo. E a linguagem dos ais não é apenas profecia contra os caldeus, é advertência para todos os que acreditam que podem erguer impérios sem base na justiça. Abacuque passa a enxergar que o juízo não é a ausência de Deus, mas expressão do seu caráter santo. No meio dessas declarações tão pesadas, brilha uma promessa que se tornou uma das mais belas da Bíblia. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O contraste é intencional. Enquanto a soberba enche a terra de violência, Deus promete enchê-la de glória. A visão se expande além da crise imediata, apontando para um futuro em que a justiça não será exceção, mas regra. Abacuque descobre que, apesar da opressão temporária da Babilônia, existe um destino maior reservado para a história. E aqui está a beleza. O profeta não apenas denuncia os ímpios, mas também aprende a interpretar o silêncio de Deus como pedagogia da fé. O Senhor permite que o mal avance por um tempo, não porque perdeu o controle, mas porque até o mal se torna instrumento de uma lição maior. O império que parecia invencível é reduzido a pó diante da eternidade. A arrogância que parecia triunfante se transforma em ruínas. Abacuque começa a ver que a justiça divina não é imediata aos olhos humanos, mas é inevitável diante do trono celestial.
essa parte da visão também nos atravessa. Quantas vezes olhamos para sistemas corruptos, líderes injustos ou situações que parecem blindadas contra qualquer mudança e sentimos a mesma indignação do profeta? Mas a palavra de Deus nos convida a lembrar: nenhum trono humano é eterno. O que é edificado sobre mentira, exploração e vaidade, cedo ou tarde, desmorona. Pode demorar aos olhos do tempo, mas não escapa ao olhar da eternidade. Abacuque, que antes clamava por respostas, agora recebe revelações que transformam sua perspectiva. Ele percebe que não precisa se apegar às aparências do momento, porque o futuro já está escrito. O mal tem prazo de validade, mas a glória do Senhor será permanente. Essa convicção abre caminho para uma virada espiritual dentro dele. O foco não está mais no que os ímpios fazem, mas no que Deus promete cumprir. E talvez seja aqui que essa mensagem se conecta de forma ainda mais forte com a nossa vida. Quantas vezes já nos sentimos esmagados pela sensação de que o mal sempre vence, que a injustiça sempre prevalece, que os ímpios sempre prosperam? A resposta que Deus deu a Abacuque é a mesma que ecoa para nós. Espere, confie, porque o mal é passageiro, mas a glória é eterna. Se isso já tocou o seu coração, escreva nos comentários uma frase que seja sua declaração de fé diante das injustiças. Eu creio que a glória de Deus prevalecerá. Essa confissão não é apenas simbólica, é uma forma de se alinhar ao olhar profético de Abacuque. Aquele que aprendeu que, por trás do caos, Deus já está escrevendo a última palavra. Quando seguimos a jornada de Abacuque, percebemos que depois de receber respostas duras sobre o juízo, ele é convidado a algo ainda mais profundo: aprender a viver pela fé em meio à aparente demora da justiça. Deus não dá ao profeta um cronograma detalhado, não entrega datas ou garantias imediatas. Em vez disso, pronuncia uma frase que ecoa até hoje e se tornou um dos pilares da fé bíblica: o justo viverá pela sua fé. Essa é a virada de chave. Abacuque descobre que a verdadeira confiança não está em entender todos os planos de Deus, mas em se apoiar nele mesmo quando nada faz sentido. Essa palavra não foi apenas um alívio momentâneo para o profeta, tornou-se fundamento para em toda a história da fé. Séculos depois, Paulo retomaria essa mesma frase em Romanos e Gálatas, e ela também seria citada em Hebreus. O justo não vive pelo que vê, pelo que sente ou pelo que calcula, mas pela fé no caráter de Deus. Abacuque precisava entender que, mesmo diante da ascensão da Babilônia, a justiça divina não havia sido anulada. Pelo contrário, estava em ação, mas exigia um olhar que ultrapassasse as aparências. Esse é um ponto crucial. Fé não é anestesia, é resistência. Não é fechar os olhos para a realidade, mas olhar a realidade com os olhos de Deus. Abacuque não negava a violência ao redor, não fingia que tudo estava bem. Mas a partir dessa revelação, ele aprende a se posicionar de um modo diferente, firme, confiante, consciente de que sua vida não seria governada pelo caos, mas pela fidelidade ao Senhor. Essa postura o transforma, porque ele deixa de ser apenas o homem que questiona para se tornar o homem que crê, mesmo quando não entende. É impressionante como essa mensagem atravessa gerações. Quem nunca viveu momentos em que as coisas pareciam fora de controle? Doenças, crises familiares, perdas financeiras, situações que nos deixam sem chão. Nessas horas, a tentação é achar que Deus se esqueceu de nós. Mas a voz que ecoa desde Abacuque ainda nos chama: o justo viverá pela fé. Não é uma fé ingênua, não é ilusão, é confiança real em um Deus que já provou sua fidelidade incontáveis vezes. Essa é também uma resposta ao coração impaciente. Todos, nós em algum nível queremos soluções rápidas, queremos ver a justiça imediatamente.
mas a fé nos convida a permanecer firmes enquanto o tempo de Deus se cumpre. E essa espera não é passiva, é ativa, é um exercício diário de crer contra a lógica, de se levantar pela manhã e escolher confiar mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Abacuque é a prova viva de que a fé não anula a dor, mas transforma a forma como atravessamos o sofrimento. E talvez esse seja o ponto em que você mais se identifica com a história dele. Porque todos temos áreas em que parece que Deus está demorando, todos carregamos perguntas sem respostas imediatas. A questão não é se temos perguntas, mas o que fazemos com elas. Abacuque levou suas dúvidas ao Senhor e recebeu como resposta não apenas explicações, mas uma convocação: viver pela fé. Agora eu quero te convidar a refletir profundamente sobre isso. Qual é a área da sua vida em que você precisa se firmar nessa verdade? Qual é o lugar onde você precisa declarar, mesmo sem ver: eu viverei pela fé? Se essa mensagem já falou com você, escreva essa frase nos comentários: eu viverei pela fé. Essa declaração simples pode ser a sua forma de alinhar o coração ao que Deus disse a Abacuque e ainda diz a nós hoje. A vida verdadeira não está em entender tudo, mas em confiar totalmente nele. Abacuque começa a perceber que sua angústia não era apenas pessoal, mas refletia o sofrimento coletivo de uma nação inteira. O profeta olhava para Judá e via corrupção, injustiça social, violência e líderes religiosos distantes da essência de Deus. Quando clamava por socorro, o silêncio parecia ser a resposta. E quando finalmente recebeu uma resposta, ela veio em forma de juízo. A Babilônia viria como instrumento da disciplina divina. Isso era chocante demais. Como o Deus Santo poderia usar um povo ainda mais cruel para punir Israel? Essa tensão revela uma das verdades mais incômodas da vida espiritual. Deus pode usar até mesmo instrumentos improváveis, até mesmo situações que parecem injustas para cumprir seus planos maiores. Essa revelação, no entanto, não anulava a dor de Abacuque. Pelo contrário, aumentava sua perplexidade. Ele sabia que o povo de Judá precisava de correção, mas ver inimigos poderosos, violentos e impiedosos sendo usados como ferramenta era algo difícil de aceitar. O profeta expressa isso em palavras fortes, dizendo que os babilônios eram como pescadores que arrastavam multidões em suas redes sem piedade, tratando vidas como simples peixes descartáveis. Imagine a cena: homens e mulheres sendo levados cativos, tratados como nada, enquanto os invasores zombavam de Deus e exaltavam a própria força. Como conciliar isso com a ideia de um Deus justo? Esse ponto da narrativa nos faz refletir sobre algo profundo. Quantas vezes também vemos situações em que os maus parecem prosperar, enquanto os justos sofrem? Quantas vezes já nos perguntamos por que pessoas desonestas se enriquecem, enquanto trabalhadores fiéis lutam para sobreviver? Abacuque nos representa nessas perguntas. Ele coloca em palavras aquilo que muitos sentem, mas não ousam dizer: Senhor, por que permites que os ímpios triunfem? Essa honestidade é desconfortável, mas necessária, porque mostra que a fé verdadeira não se constrói em cima de negação, mas de diálogo sincero com Deus. A resposta do Senhor, no entanto, mostra que a justiça divina não falha. Pode até parecer tardia aos olhos humanos, mas é perfeita em seu tempo. Os babilônios, que eram instrumento de juízo contra Israel, também seriam julgados por sua crueldade. Ninguém escapa da justiça do Altíssimo. Esse é o detalhe que muitas vezes esquecemos. Deus não é apenas justo para corrigir seu povo, mas também para cobrar daqueles que praticam o mal. O fato de alguém prosperar por um tempo não significa que sua vitória será eterna. O juízo pode tardar, mas nunca falha. E é exatamente aqui que a mensagem de Abacuque se conecta conosco.
porque todos nós já nos sentimos revoltados diante das injustiças que vemos ao redor. Mas essa parte da história nos lembra que não cabe a nós o papel de juízes. Cabe a nós confiar que o Senhor vê o que ninguém vê, que Ele pesa cada ação, que nenhuma lágrima, nenhum ato de violência, nenhuma injustiça passa despercebida diante dele. Abacuque, ainda perplexo, começa a aprender que a soberania de Deus está acima da lógica humana e que até mesmo os instrumentos de destruição não fogem ao controle divino. Talvez você já tenha se perguntado por que Deus permitiu aquela perda, aquela dor, aquela situação aparentemente sem sentido. A resposta pode não vir em detalhes, assim como não veio para Abacuque. Mas a verdade que permanece é esta: os ímpios não prevalecerão para sempre, e os justos viverão pela fé. E agora quero te convidar a uma interação que pode marcar essa reflexão. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio na justiça de Deus. Essa declaração simples é poderosa, porque mostra que mesmo em meio às injustiças da vida, você escolhe crer que o Senhor tem a última palavra. Abacuque, diante de todo esse peso de perguntas e respostas que não eram fáceis de digerir, toma uma decisão que muda a atmosfera de sua caminhada. Ele escolhe se colocar como sentinela. Ele declara que vai se pôr na torre de vigia, no alto do muro, e esperar para ver o que Deus lhe diria. Essa imagem é muito poderosa, porque retrata a postura de quem entende que não pode controlar tudo, mas pode permanecer atento à voz do Senhor. Em vez de se entregar ao desespero, em vez de buscar respostas humanas apressadas, Abacuque sobe ao seu posto de observação espiritual e decide aguardar. Isso nos ensina algo essencial. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, o melhor lugar para estar é em posição de vigilância, em oração, com o coração aberto para ouvir. Essa atitude é cheia de significado para a nossa vida prática. Muitas vezes, quando enfrentamos injustiças ou situações inexplicáveis, a primeira reação é correr, agir por impulso, buscar soluções imediatas. Mas Abacuque nos mostra um caminho diferente. Parar, silenciar, subir à torre interior e aguardar o movimento de Deus. Ele nos lembra que esperar não é passividade, é confiança. Estar na torre de vigia não significa ficar parado sem esperança, mas significa manter os olhos atentos e o coração sensível, porque em algum momento a resposta virá. E foi justamente ali, nesse lugar de espera, que a revelação veio. Deus disse ao profeta para escrever a visão e torná-la bem clara, de modo que pudesse ser lida e compreendida até por quem passasse correndo. Essa ordem é fascinante, porque nos mostra que as promessas do Senhor não são apenas para um indivíduo, mas para serem compartilhadas, espalhadas, registradas para as gerações. O que Deus fala não deve ser esquecido, precisa ser guardado e comunicado com clareza. Mas talvez o detalhe mais marcante desse momento seja a afirmação que atravessa séculos: o justo viverá pela sua fé. Essa frase, que em Abacuque foi resposta para um coração angustiado, mais tarde seria usada pelo apóstolo Paulo em Romanos e Gálatas, e até por Lutero na Reforma, para mostrar que a vida em Deus não se baseia em circunstâncias, mas em confiança inabalável. É como se o Senhor dissesse: não olhe apenas para o que seus olhos veem agora, olhe para mim. Não viva guiado pelo que parece, viva sustentado pela fé. Essa revelação muda tudo, porque enquanto os babilônios pareciam triunfar com sua força, enquanto Judá parecia estar condenado ao exílio, Deus estava mostrando que a verdadeira vida não está nos resultados imediatos, mas na perseverança da fé. Essa é uma lição que precisamos trazer para os nossos dias. As injustiças podem até confundir, mas não podem roubar a fé de quem escolhe permanecer firme. E eu quero te convidar a refletir: qual é a sua torre de vigia?
hoje? Onde? Você precisa parar e esperar em vez de correr em busca de respostas humanas? Se essa palavra já tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho viver pela fé. Essa frase não é apenas uma interação, é um posicionamento. O mesmo que sustentou Abacuque diante das dúvidas e que pode sustentar você diante das suas batalhas. Quando seguimos a jornada de Abacuque, percebemos que depois de expor suas queixas e receber de Deus a resposta sobre a fé, ele passa a enxergar com mais clareza a diferença entre os orgulhosos e os justos. Deus começa a revelar que o domínio babilônico, por mais imponente e assustador que parecesse, não duraria para sempre. O Senhor descreve os babilônios como homens inchados de arrogância, cheios de ganância, que ajuntavam riquezas e terras como se nunca fossem chamados a prestar contas. A cena é quase cinematográfica. Guerreiros conquistadores, marchando de cidade em cidade, deixando rastro de medo e destruição, acreditando que seu poder era eterno. Mas a voz de Deus ecoa como martelo, deixando claro que toda arrogância humana um dia cai, que nenhum império dura além do tempo que o Criador permite. Esse é um ponto crucial da mensagem. Enquanto o justo aprende a viver pela fé, o ímpio se embriaga com seu próprio orgulho. Abacuque ouve de Deus uma série de ais proféticos, declarações de julgamento contra aqueles que oprimem, exploram e se vangloriam. É como se o Senhor estivesse revelando que, ainda que pareça demorar, a justiça virá, e aqueles que levantam impérios à custa da injustiça colherão o fruto amargo de suas próprias ações. Esse contraste é poderoso porque mostra que o caminho da fé pode parecer mais lento, mais difícil, mas é o único que permanece. E quando pensamos nisso, não podemos deixar de refletir sobre nossos próprios dias. Quantas vezes olhamos ao redor e vemos sistemas de corrupção prosperando, pessoas ganhando vantagem às custas dos mais fracos, injustiças que parecem nunca ser corrigidas. A palavra de Deus, através de Abacuque, nos lembra que nenhum mal escapa dos olhos divinos. Os impérios humanos podem até se exaltar por um tempo, mas a história mostra que todos eles caíram. Babilônia caiu, Roma caiu, todos os que se levantaram contra a justiça de Deus caíram e cairão novamente. O contraste entre o justo e o arrogante nos convida a fazer uma escolha. De que lado queremos estar? Do lado dos que confiam no poder humano, na riqueza, na violência, ou do lado dos que permanecem firmes pela fé, ainda que pareça ser o caminho mais estreito? Abacuque aprendeu que viver pela fé não é apenas resistir ao caos, é também recusar-se a ser contaminado pelo orgulho e pela ganância que cegavam os babilônios. E é aqui que eu quero te convidar a interagir de forma simbólica e poderosa. Se essa palavra já está falando com você, escreva nos comentários: prefiro viver pela fé do que pelo orgulho. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração pública de que você escolhe permanecer entre os que confiam em Deus e não entre os que se iludem com poder passageiro. Porque no fim, a fé é o que sustenta e o orgulho é o que derruba. Quando mergulhamos mais fundo na profecia de Abacuque, encontramos uma das passagens mais poéticas e, ao mesmo tempo, mais aterradoras de todo o livro. O anúncio de que a criação inteira seria testemunha contra os arrogantes e injustos. Deus revela que as próprias pedras das paredes clamariam, que as vigas das casas denunciariam a corrupção de quem as ergueu com sangue inocente. Essa imagem é forte demais para ser ignorada. Imagine um palácio babilônico, luxuoso, com colunas grandiosas, mármores e ouro por todos os lados. Mas em vez de silêncio de glória, aquelas paredes falam como se gritassem: aqui se construiu sobre exploração e violência. É como se até a matéria inanimada se revoltasse diante da injustiça humana. Essa visão é poderosa porque mostra que nada fica escondido.
Até o que parece sólido e eterno pode se transformar em testemunha contra nós. O opressor pode até acreditar que seu império de riqueza o protegerá, mas o próprio chão que pisa, as casas que constrói, as cidades que domina, se levantam como provas do julgamento de Deus. Abacuque entende que não há como fugir da verdade, porque até a criação é parceira da justiça divina. E essa palavra ecoa com força nos nossos dias. Quantas vezes vemos sistemas erguidos sobre a corrupção, negócios construídos à base da exploração, fortunas acumuladas à custa do sofrimento de outros. O que Abacuque escutou nos lembra que nada disso permanecerá. Mais cedo ou mais tarde, a própria estrutura desses sistemas desmorona e aquilo que parecia indestrutível se revela frágil e falho. O que foi construído sem justiça não se sustenta. Esse detalhe também nos faz pensar na diferença entre construir com fé e construir com orgulho. Quando edificamos nossa vida sobre princípios sólidos, sobre a palavra de Deus, ela permanece, mesmo em meio às tempestades. Mas quando construímos sobre injustiça, mentira ou ganância, a própria fundação se volta contra nós. O justo talvez não tenha castelos, mas tem a paz de saber que sua casa é erguida sobre verdade. O ímpio pode ter palácios, mas um dia ouvirá suas próprias paredes gritando contra ele. E aqui está um convite poderoso. Que tal refletir sobre o que estamos construindo? Sobre os valores que sustentam nossa vida, nossa família, nossos sonhos? Porque a mensagem de Abacuque nos lembra que não são os tijolos nem o ouro que garantem permanência, mas a justiça e a fé. E eu quero te convidar a participar dessa reflexão de forma ativa. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva nos comentários: quero construir minha vida sobre a justiça de Deus. Essa frase é mais do que uma interação, é uma declaração, um compromisso público de que você escolhe a verdade como base da sua história. Porque quando a fé é o alicerce, até as paredes da sua vida testemunharão a favor e não contra você. E então, chegamos ao ponto mais marcante da mensagem de Abacuque, a resposta final do profeta diante de tudo o que ouviu. Depois de questionar, depois de reclamar, depois de ser confrontado com a visão de um juízo inevitável, Abacuque não termina sua história com desespero, mas com uma das declarações de fé mais impressionantes da Bíblia. Ele olha para a realidade e diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhem as oliveiras e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essas palavras são de uma força que atravessa séculos. Abacuque não nega a dor, não finge que tudo está bem, não cria uma ilusão otimista. Ele reconhece que pode faltar comida, pode faltar segurança, pode faltar tudo, mas escolhe se alegrar em Deus. Esse é o tipo de fé que não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. É uma fé que não se abala quando os frutos não vêm, porque não está firmada no que se vê, mas no caráter imutável do Senhor. E aqui está a grande quebra de expectativa. O profeta que começou reclamando, quase em tom de acusação, termina cantando um hino de confiança. O homem que olhava para a injustiça e perguntava: até quando? Termina declarando que pode até perder tudo, mas não perderá sua esperança em Deus. O que antes era dor se transforma em louvor. O que antes era questionamento se transforma em convicção. Essa é a prova de que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de transformar as dúvidas em confiança quando encontramos o Deus que é maior do que todas elas. Essa declaração também nos convida a refletir profundamente. Onde está a nossa alegria? Se ela depende do que temos, das circunstâncias, das conquistas, ela é instável, porque tudo isso pode falhar. Mas se ela está em Deus, então permanece firme, porque Ele nunca muda.
Abacuque nos mostra que a fé não é apenas acreditar que Deus vai resolver os problemas, mas é continuar confiando mesmo quando Ele permite que o problema permaneça. É nesse nível de confiança que encontramos a verdadeira liberdade. Eu quero te convidar a fazer dessa mensagem também a sua declaração hoje. Escreva nos comentários: mesmo sem frutos, eu me alegrarei em Deus. Essa frase é mais do que uma interação. É um testemunho público de fé, um compromisso de que você escolhe confiar no Senhor acima de tudo. E se essa palavra falou com você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque juntos vamos continuar mergulhando nas histórias ocultas da Bíblia que nos ensinam a transformar nossas dores em declarações de confiança e esperança.